Pai do Senhor a todos. Glória a Deus. Já tinha um copo de água aqui e agora eu coloquei outro. Esse aqui tá quente. Esse tá gelado. Acho que é esse que eu pus. Irmãos, vamos abrir em João 14, versículo 26. Não, 16. João 14, 16. Vamos orar aqui? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço a Ti neste momento, Pai, vem com o Teu poder e a Tua graça, com a Tua unção, Senhor, e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração. Jesus, eu peço a Ti, Senhor, livra-nos de todo ladrão da palavra. Nós precisamos da Tua direção e é através da Tua palavra que nós temos vitória. É através da Tua palavra que nós alcançamos o milagre, Pai, que nós mudamos a vida e temos vitória. Abençoa o que vai ser ministrado, Pai, que não falte e que não passe, mas seja segundo a medida que o Senhor tem. Toma o meu lugar, Espírito Santo de Deus, e opera e fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no João 14, 16, eu vou abrir aqui no meu também, porque... E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha só, quando tem vários nomes, né? Espírito Santo, Consolador, Advogado, né? E Ele vai estar conosco para sempre. O que nós precisamos entender? Que em todo tempo nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Em todas as ocasiões, em todas as situações, nós precisamos depender do Espírito Santo. São tantas as situações que nos acontecem, são tantas condições que nos cercam. Irmãos, Jesus falou assim, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em todo tempo eu preciso depender dele. Em todas as situações eu preciso depender do Espírito Santo, seja de dia, de noite, de manhã, de tarde, eu vou tomar alguma decisão, dependa do Espírito Santo. Versículo 17. Vamos pulando, 17, 18, depois 23, tá? O Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Estará, né? Porque Jesus, quando disse ia acontecer, hoje Ele está conosco. Ele vive convosco e está, eu vou colocar está aqui, tá? Mas estará, porque Jesus, quando fez a promessa, Ele vive convosco e está dentro de vós, irmãos. Ele está conosco. Às vezes nós tomamos decisões, mas aquela decisão, será que é o Espírito Santo que deu aquela direção? Pergunta para o Espírito Santo. Tem coisa que eu estou vivendo, você está vivendo, e nós não estamos entendendo o que está acontecendo, como é que vai acontecer, e como é que resolve isso, como é que resolve aquilo. Aí Deus vem e o Espírito Santo nos dá a direção que nós precisamos. Versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O que eu preciso entender? Jesus, Ele não nos deixou órfão, Ele nos deixou o Espírito Santo. Agora eu preciso entender que eu tenho Pai. Eu tenho um Pai, a paternidade de Deus é conosco e o Espírito Santo nos guia. Às vezes nós estamos
diante das condições e das situações, você fala assim: agora, o que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou resolver isso? Não, eu já sei como é que eu vou resolver. Eu vou pedir a Deus. Aí chega lá o desafio, a situação, aí o Espírito Santo já vai ministrando no nosso coração o caminho que nós vamos tomar. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Irmãos, Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco, então eu vou depender dele. Ah, mas aí vem aquela coisa, né, da carne, aquela situação, às vezes, muitas vezes, do diabo, fala assim: não, mas isso aqui é muito simples. Para que você vai perguntar para o Espírito Santo isso? Isso aqui é uma coisa à toa, uma coisa que qualquer um, logo vem uma ideia assim, né? É uma coisa que qualquer um resolve. O cara lá que não conhece a Deus, ele resolve isso aqui. Mas o que o Davi falou? Salmos 18, 31, se eu não me engano. O Senhor treina as minhas mãos para a batalha e nos fortalece o nosso braço para vergar o arco de bronze. É coisa natural, mas é o cuidado de Deus. Ah, como é que vai surgir isso? Vai surgir, Deus vai criar um caminho lá e vai nos treinar. Agora eu preciso depender dele. Então eu preciso entender, eu não estou largado por aí, você não está largado por aí. Tem desafio nos cercando, tem situação contrária acontecendo, mas nós não estamos largados por aí. O Espírito Santo está conosco, habita em nós. Então eu vou depender dele. Ah, fulano, eu preciso de tal coisa. Pergunta primeiro para o Espírito Santo. Pede a direção dele diante das situações. Ah, mas como é que eu vou viver isso? Isso está acontecendo assim. No 23. 34, né? Esse daí. Obrigado, Pedro. Ó, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Você já imaginou que coisa incrível? Eu e você ser no lar de Deus, Jesus, e nós, né? Tá nós, né? Ó. Se alguém ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, faremos nele morada. Irmão, qual é o objetivo de Deus? Que eu e você seja morada dele. Mas aí você olha para você e o diabo já fala logo assim: mas eu vou ser morada de Deus? É claro que ele vai morar e vai habitar na nossa vida, para nos direcionar, para cuidar da nossa vida. Por quê? Porque nós obedecemos a palavra. Há situações que não vencemos, vamos vencer em nome de Jesus, mas eu preciso depender dele. Às vezes a gente fica querendo ser autônomo, né? Fora os crentes que já fica querendo ser autônomo, nós buscando a Deus, ficamos querendo ser autônomos na vida cristã. Não, não é. Eu preciso depender dele. Vou tomar uma decisão dependendo do Espírito Santo, seguindo o cuidado que ele tem. Ó, mas como é que resolve isso? Lá na frente a gente vai entender. Eu não estou entendendo agora. Toma uma decisão aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por essa situação. Aí o Espírito Santo fala, ora por isso aí. Não deixa isso aí quieto, não. Ora, coloca na presença. Aí a gente coloca na presença por impulso do Espírito Santo de Deus e nós vemos a direção do Senhor. Não dá para andar autônomo, andar sozinho. Ah, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Tem gente que fala: não, isso não acontece. Mas ele deixou o Espírito Santo conosco. Dependa dele. Parece que é coisa simples, parece que é coisa até natural, mas dependa nas coisas naturais, nas coisas simples. Por quê? Porque ele está cuidando da nossa vida. Vai lá no 26.
Ó, no versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vai fazer o quê? Esse vos ensinará. Irmão, como que é a nossa vida quando você vai ensinar uma criança? Olha só. Eu tava fazendo um negócio, né? Tava jogando uns negócios lá longe lá. Aí teve um rapazinho que encostou perto de mim, falou assim: "Deixa eu jogar". E eu joguei e ele viu como é que eu fiz. Quando ele pegou, era pra cair lá na frente lá. Ele fez bem assim, ó. Caiu aqui. Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Fala aí o que eu fiz. O que você faria? Fala. Fala, o que você fez? O que você faria? Hã? Não! Primeiro eu fiquei zangado. É isso que a gente faz. A gente fica zangado com a situação. Aí ele falou, não. Aí ele veio e falou assim, não, peraí. Ó, pega assim e manda lá na frente assim. Irmãos, você acha que quando ele está nos ensinando, a gente não vai fazer certinho? Às vezes faz, às vezes não. Mas ele está nos ensinando. E eu preciso deixar de lado a voz do diabo que fala assim, não, mas você tentou de novo e não conseguiu. Vai de novo. Vai agora, ó, primeiro, observou. Na observação, não pegou. Não pegou na observação. Não, peraí. Agora vai com a instrução. Foi com a instrução? Vai com a instrução. A instrução do Espírito. Deixa ele te ensinar. Aí na hora que eu instruí, na hora que eu falei assim, ó, pega a sua mão e faz assim, ó. Você consegue mandar isso aí lá na frente. Ele arremessou, parou lá na frente. Por quê? Porque seguiu a instrução. O que eu preciso entender? Segue a instrução que vai parar lá na frente. Ele vai dar direção para nós. Nós não estamos largados. Estamos soltos por aí. Não. Deus está cuidando da nossa vida. Ele está zelando por nós. Então ele vai nos ensinar todas as coisas. Vai trazer paz. Ó, versículo 27. Ó, deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Irmão, recebe a paz de Cristo. Ele está me ensinando, Ele está te ensinando. Ah, você acha que eu não vou estar pronto até a hora que precisa ser resolvida a questão, que precisa chegar até lá? Ele vai nos preparar. Às vezes tem hora que tem uns intensivão, né? Por quê? Às vezes a gente deixou passar uma coisa ou outra, aí a gente vive tudo num dia só. Acontece uma coisa mirabolante, aí você fala assim, Jesus, eu aprendi isso e aprendi aquilo, tudo num dia só. Mas Ele vai nos ensinar todas as coisas. Eu preciso depender do Espírito Santo. Deuteronômio, versículo 29. Deuteronômio, 5º livro. Olha só. Olha aqui. Os conhecimentos. Então, você vai aprender com o Espírito Santo. Vamos esquentar agora. Ó. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos, para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras desta lei. Irmãos, o que eu preciso entender? Que tem algo que está comigo e tem algo que está com Deus.
Então o que nós vamos fazer? Vamos buscar o que está em oculto. Ele falou o quê? Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras dessa lei. Meu irmão, em nome de Jesus, se está com Deus, nós vamos buscar em Deus. Os conhecimentos ocultos pertencem, está na posse de Deus. Tem um conhecimento oculto que está com Deus e eu vou buscar em Deus. Quem está comigo? O Espírito Santo. Aonde ele mora? Na nossa vida. O que ele faz? Nos ensina, nos dá direção. É o nosso Deus. Nos treina. Aí Deus fala assim, ó, os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. Irmão, o conhecimento oculto que eu preciso, que você precisa, está em Deus. Depende aí do Espírito Santo. Pergunta para Deus como é que se resolve isso. Deus, tem algo aqui que eu não estou entendendo. Tem algo aqui que eu não sei. Está em oculto, meus olhos não estão enxergando. Aquele menino lá não estava vendo nada. O ajudante lá, do Eliseu. Peraí, deixa eu orar aqui para você enxergar. Está em oculto. Mas está em oculto na onde? Em Deus. E ele vai nos revelar. Você já viu que tudo aquilo que nós buscamos no Espírito fica na nossa vida? Olha só. Quando uma vez Deus pegou e eu iniciei o procedimento para ter a van e demorou bastante. Mas Deus falou que ia demorar. Aí Deus me deu um sonho. Eu dirigindo, pilotando a van, eu não lembro nem se eu tinha já mudado a habilitação. Mas eu sei que demorou. Irmãos, mas eu me agarrei naquilo e falei, Deus, será que isso aí é algo da minha própria carne? Porque eu fiquei pensando, mas foi algo... O que é de Deus, a gente sabe o que é de Deus. Irmãos, eu segurei. Aí quando chegou uma hora que eu falei, agora eu não sei se vai ter jeito. Eu usei o nome de Jesus e deu certo. Agora o que eu preciso entender? Aquilo que o Espírito nos mostra, aquilo que está lá em oculto e Deus vem trazer para nós, você segura. Quantos desafios você já passou, mas aquilo que o Espírito falou com o Espírito Santo de Deus, comunicou com o nosso Espírito, nós estamos sustentando. Você sustenta, pode passar o que for, o vento que for, a tempestade que for. Deus falou, a gente segura. E aí no meio disso tudo, o conhecimento oculto pertence a Yahvé. E ele traz para a nossa vida. Deus traz o que eu preciso. Deus traz o que você precisa. Mas eu preciso muitas vezes ir lá buscar, se ele já revelou. Ó, faz assim, isso, assim, assim, desse jeito. Ó, vai lá, fala pro rei que ele vai morrer e tal. Tá bom, Deus, foi lá. Chegou lá, Deus falou algo novo para ele, estava em oculto, ele buscou. Aí Deus foi lá e comunicou com o profeta. Tá em oculto. Se tá em oculto, tá em Deus e eu vou buscar em Deus. Põe o próximo aí, Jeremias. Ó, vamos fechando o contexto aqui. Jeremias 29:11. Olha só. Aí ele fala. Ó. Aí ele vai falar assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Declara Yahvé, planos de fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança de um futuro melhor. Versículo 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar.
e eu vos darei toda a atenção. Versículo 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. O que ele está falando para mim e para você? Volta lá no 11, por favor. Ó, porquanto somente eu conheço o que eu preciso, o que você precisa, só Deus conhece. Aí ele fala assim, ó, mas eu quero fazer coisa boa na sua vida. Mas tem o detalhe das coisas boas para dar o resultado. E como é que eu vou enxergar o resultado? Na hora que nós buscar, ó o 12 que ele fala. Versículo 12, ó. Então me invocareis. O que eu preciso entender? Ele falou para mim e para você, ó. Somente eu conheço o que você tem, os planos. Somente eu sei. Tá com Deus. O que nós precisamos, as coisas que eu preciso, tá em Deus. Aí ele fala assim, ó. Então me invocareis. Quando nós entramos na presença de Deus, o Espírito Santo vai nos dar a direção de buscar aquilo que nós precisamos, porque está lá em Deus. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Existe um mundo espiritual à nossa volta. Então, olha só, quando Jesus foi tentado, o que aconteceu? O diabo perguntava para ele, se tu és filho de Deus, faz isso, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, pula daqui que ele vai dar ordem aos seus anjos. Qual era o objetivo? Tirar do foco. Descobrir o que ele tinha para fazer. Irmãos, por isso que as coisas, Deus vai nos revelar através do Espírito. Porque tem coisa que não dá. Deus quer comunicar comigo e com você. E mais ninguém. Isso daí eu não estou falando apenas de pessoas ou de pessoas, mas estou falando de mundo espiritual. Ó, presta bem atenção. Como existe o mundo espiritual e nós precisamos entender que as coisas tá lá com Deus e eu vou ter que buscar lá em Deus através da oração. Então me invocareis. Ele falou, ó, eu tenho para você pensamento de paz para dar o resultado que você precisa, mas você tem que me invocar. Então me invocareis. Irmão, tá lá em Deus. Daniel começou a orar e pedindo lá a revelação das coisas que ia acontecer. Deus ouviu. Ó, anjo, vai lá e leva a direção para ele. No meio do caminho, os demônios cercaram o anjo lá que vinha com a notícia. Ele falou assim, ó, desde o primeiro dia que você começou a clamar, foi ouvida as suas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me deteve. Então o que nós precisamos entender? Existe um mundo espiritual. Olha só, a Rebeca não foi perguntar para Deus? Lá na frente, qual a atitude que ela tomou? O Samuel não foi lá ungir um filho de Davi a rei? Deus falou quem era? Se no meio do caminho, se Deus fala para ele quem era, e no meio do caminho o inimigo vai lá e mata o Davi, vem uns 50 leão lá e, se Deus permitisse, tem coisa, é só um exemplo hipotético da coisa, né? Irmãos, tá no Espírito e eu preciso buscar, eu preciso invocar e clamar que ele vai nos dar toda a atenção, mas está lá nele. Então eu vou pedir para o Espírito que está conosco, o Espírito Santo de Deus. Ó o 33, 2 e 3. Ó. Só virar a folha aí. Ó. No 3. No 2, perdão. No 2, pode ficar. Assim diz Yahvé, que fez a terra e que deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé, o Eterno. Versículo 3. Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. Volta no versículo 2. Pegou aqui o que ele falou? Ó,
Vamos ver se você pega. Assim diz Yahvé que fez a terra, lhe deu forma e colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé o Eterno. Irmão, presta bem atenção. O que ele está falando? Que fez a terra e deu forma. As coisas, quem está fazendo é Deus. E eu só vou entender se eu buscar no Espírito. Assim diz Yahvé que fez a terra. Ele fez as coisas. Ele está fazendo as coisas na nossa vida. Ele está fazendo as coisas no mundo. E lhe deu forma. E colocou em seu lugar. Às vezes eu não estou entendendo porque eu não perguntei para o Espírito Santo. Mas quem está fazendo é Deus. Quem está colocando no lugar é Deus. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Uma casa de oração por aí está sendo fechada. Tem gente que já está fechando. Está procurando um cisquinho, uma coisinha ou outra para fechar a casa de oração. Já vi um colocaram no grupo, numa cidade aí, e outro de uma pessoa não conhecida, mas diz que era uma coisa à toa que encontraram lá e estão resolvendo. Aí fizeram a oração do lado de fora. Buscaram a Deus do lado de fora e Deus manifestou lá. O que eu preciso entender? Deus está fazendo as coisas e está colocando em seu lugar. Às vezes eu penso, mas será? Quem é que está fazendo tudo isso aí? Eu não vou ler, mas depois, se você quiser ler o Jeremias, eu li o 29, mas se você começar no versículo 26, aí você vai ver o que está acontecendo. E aí a gente fica, mas será que é isso? Será que é aquilo? Não. Deus colocou em seu lugar. Ele fez e colocou no lugar. Aí ele fala para mim e para você, vai lá no 3. Invoca-me e te responderei. E te revelarei conhecimento grandioso e inacessíveis que não sabe. O conhecimento está com Deus. E Ele vai me revelar pelo Espírito. Não dá. Às vezes vai ter coisa que Ele fala diretamente, mas tem coisa que eu tenho que ir lá até Deus através da oração, reservar um tempo e buscar. Ah, mas está acontecendo não sei na onde. Irmão, você tem que entender que esqueça o que o diabo fala. Jogue fora o que o diabo fala. Ah, mas Deus fala com não sei quem lá, com o profeta X, o profeta Y. Ele está habitando em nós. Então não se diminua, porque em nós mesmos não somos nada. Mas a graça de Deus permanece na nossa vida. O que ele falou? Se você guardar a minha palavra, nós iremos e habitaremos em vós, moraremos em ti. Irmão, Deus mora na nossa vida. Então nós vamos clamar. Está acontecendo alguma coisa, não sei na onde. Pergunta, invoca-me e te responderei e te revelarei. Deus vai revelar o que nós precisamos. Ah, mas está acontecendo tal. Coloca na presença de Deus. Como é que... cada um tem um... Cada um, o Espírito Santo vai treinando de um jeito, não vai? Mas geralmente como é que ele começa? Falando alguma coisa da nossa vida. Aí a gente vai dando ouvido. Aí ele vai falando mais coisa. E ele vai revelando mais coisa. E a gente vai ficando em paz. Aí daqui a pouco surge uma direção nova. Mas ele vai falando. Você quer ver como ele fala? Põe aí Mateus 6:6. Estamos acabando já. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Às vezes,
eu acho que a recompensa... Não. Às vezes eu acho que a recompensa que ele vai me dar é um carro. É aquele carro dos sonhos. Ele vai falar e vai dar coordenada, tudo. Mas a recompensa é outra. Ele tem uma recompensa. Fecha a porta. Faz o seu particular com Deus. Porque o Espírito vai nos revelar aquilo que nós precisamos. A direção que nós precisamos está no Espírito. Ó, você quer ver? Mais uma aqui. Continue em Mateus aí. Volta aí no versículo 1. Eu vou pular aqui o Coríntios. Depois a gente volta pro Coríntios. Ó, Mateus 1:19. Tá aí no papelzinho, tá? 1:19. Isso. Então, José, seu esposo, sendo um homem justo, não querendo expô-la à desonra, à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse. Sem que ninguém soubesse a razão, perdão. Versículo 20, só esses dois versículos. Olha só. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meu irmão, acorda em nome de Jesus, acorda 2 vezes. O que nós precisamos entender? O que está sendo gerado, as coisas que estão acontecendo na nossa vida e no mundo, e tudo é do Espírito. E eu preciso entender, ó, tô planejando aqui em fazer tal coisa. Deus vai lá e já intervém, Ele habita conosco, tá no Espírito, é do Espírito, é o Espírito que está fazendo. Não tem nada por acaso. Vai chegar uma época aí que, acredito eu, que possa se intensificar. Não gostaria que acontecesse, mas pode se intensificar as coisas que estão acontecendo, de estar fechando as casas de oração por aí. Agora, o que nós precisamos entender? Que Deus está gerando tudo. Ah, não é de Deus? E você acha que Deus perdeu o controle do mundo? Ah, tá lá girando, né? O globo terrestre está lá girando. Ai, Deus deu uma olhadinha pro lado, aí o controle do mundo foi lá pra calçada, né? Subiu, desviou o olhar um pouquinho, já subiu com a roda do carro em cima da calçada e voltou desesperado. Oi, deixa eu pegar o mundo aqui de volta. Não, querido, não foi não, é do Espírito. Então o que eu quero trazer para nós? Vamos perguntar pro Espírito. Ó, outro homem que tá, ó, olha só, o 20, o Paulo. Ó, agora pois eu compelido. Ó, compelido. Quem está empurrando? O Espírito, compelido pelo Espírito Santo. Estou, ó, agora pois, compelido pelo Espírito, ou ligado eu pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. O 23, sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Irmãos, o que eu quero dizer? Apenas isso. Pergunta para o Espírito. Finaliza aí para mim, por favor, no Coríntios. Ó, pergunta para o Espírito. Ó, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O que nós precisamos entender? Pode não ter chegado nesse ouvido, esses olhos não viram, não chegou aqui na nossa mente,
mas ele nos revela pelo Espírito. Deus tem um código com a gente, tem demônio, tem Satanás, tem um monte de coisa. Ó, presta bem atenção, pra você prestar atenção que tem. E há situações que geram reações contrárias. José foi dormir, aí sonhou, ó, o meu molho ficava de pé e o molho de vocês curvavam para mim. Aí depois, aí ele foi e contou. Ele contou para se cumprir, né? Para mostrar que Deus está no negócio. Aí daqui a pouco, ó, sonhou de novo, ó, o sol e a lua e as estrelas também se prostravam. O que aconteceu na vida daquele cara? Acabou de sonhar um sonho tremendo, meu. Dali a pouco já veio prova, luta, os irmãos zangou mais ainda com ele, jogou na cova, só desafio para ser formado também. Agora, trouxe desafio por quê? Se ele fica quieto, ia se cumprir? Claro que ia se cumprir, mas Deus queria manifestar que era ele que estava fazendo as coisas. Então, o que nós precisamos entender é, pergunta para o Espírito, ele vai te revelar. Às vezes eu estou aqui pensando, Deus, aí a gente pergunta pro mecânico, pro funileiro, pro marceneiro, pro serralheiro, até o serralheiro a gente pergunta, né? Pergunta pro serralheiro, pergunta para onde? Pro eletricista, mas não pergunta pro Espírito Santo. Pergunta. É uma coisa simples, mas ele vai te falar. Ele falou que mora na gente e vai nos ensinar todas as coisas. Aí eu não sei o que está acontecendo, mas está sendo gerado pelo Espírito. A condição, a situação está sendo gerada pelo Espírito, e é só no Espírito que nós vamos aprender e viver o que Deus tem para nós. Ó, o José não estava planejando, a gente acabou de ler. Ele estava planejando, mas aí o Espírito veio, o anjo veio e falou, ó, não faz isso que você vai, não toma essa atitude não, o que está sendo gerado aí é do Espírito. O que nós precisamos entender? Eu estou falando para você que você vai passar por desafio, ou só tem pensamento de paz? Não, eu estou dizendo, pergunta para o Espírito Santo. Não deixa sem perguntar. Mas aí você vai falar para mim assim, mas Deus lê o meu pensamento, Ele sabe, antes de eu falar Ele sabe, mas estabelece uma comunhão, um nível de amizade. Às vezes a gente conhece a vida um do outro aqui, nós estamos, né, em um número que nós conhecemos a vida um do outro um pouco, mas quando a gente para e conversa, aí depois a gente para e ora um pelo outro. Fala assim, nossa, o irmão falou isso lá, vou orar por ele. Aí a gente ora. Por quê? Porque estabeleceu um vínculo, uma comunhão. Aí você pergunta para o Espírito e ele vai te dar a direção. Ó, clama a mim. Por que ele mandou clamar? Se ele já sabe o que eu vou falar, porque ele quer que eu dependa dele. Que a nossa dependência esteja do Espírito Santo. Ah, eu vou tomar essa decisão, eu vou depender do Espírito. É coisa simples? É coisa... alguém pode chamar de supérflua, mas não é supérflua para nós. É uma coisa... É assim que ele vai falar e vai nos ensinar. Ó, as minhas ovelhas... Está no 10:32, João 10:32. Por aí, começa ali no 32, depois nos primeiros versículos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Irmão, ouve o que o Espírito Santo está falando. Pergunta para ele. Depois conduzirei para fora. É mais para frente, está lá no 32. Mas não precisa abrir não. Então, o que eu preciso entender? Depende dele. Não toma atitude sozinho não. O que ele falou? Ó, eu tenho pensamento de paz. Eu estabeleci a terra, eu coloquei aí no lugar. Essa situação, eu coloquei ela e dei forma para ela. E coloquei e estabeleci. Aí você vai fazer o quê? Foi eu que fiz isso. Então vem e clama.
que eu vou te falar coisa que você não sabe. Ele quer falar, irmãos. Pode ser um lugar que tenha 2 pessoas lá no meio do mato lá. Tá buscando a Deus? Se clamar, ele vai falar o que falou para aquele irmão que muitas vezes é conhecido, tá em vários países, é homem de Deus. Ele vai falar, sabe por quê? Porque quem fala é o Espírito, quem determina é o Espírito, quem muda, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nos coloque de pé em nome de Jesus.